E aí, João, beleza? É, Cara, primeiramente me desculpa aí por ter entrado tão tarde pra gente tentar é, para eu te passar o conteúdo que faltava, né, desde aquela última vez que a gente que eu te dei uns toques de como é que seriam os dados no banco. E hoje a gente iria fazer a leitura, só que eu acabei vacilando aqui um pouco e acabei entrando 10 horas da noite no Skype e vi que você não estava mais online. Então, sei lá, eu tive a ideia de fazer esse vídeo pra não deixar você na mão, já que eu havia me programado mentalmente é, pra te dar uns toques assim, umas dicas de como é que seria o resgate dos dados no banco. Eu vou eu tive essa ideia de fazer um videozinho aqui pra você, pra para não deixar você na mão mesmo. É, eu tava até pensando em deixar tudo pronto já, a página já pronta com tudo, mas assim, eu ia como da última vez que a gente se encontrou no Skype, a gente foi fazendo tudo é, ali na hora. Então eu resolvi pegar aqui uma página em branco e fazer tudo do zero. É, Essas páginas são de teste que eu estava fazendo antes para inserir os dados. As únicas coisas prontas que eu deixei pronto já foram os dados. Eu já eu tinha uma tabela chamada cliente aqui no meu banco teste. E eu já deixei algumas informações já preenchidas. Acho que eu já preenchi mais alguns dados. Deixa eu ver. Pronto. Eu preenchi mais algumas informações. É, eu não sei se você pode notar, mas aqui no caso eu coloquei o seu nome com acento e acabou saindo esse caractere. No caso, o A com tio acabou saindo meio esquisito. E no caso, provavelmente quando a gente for resgatar esses dados, vai esse caractere também vai aparecer esquisito lá na nossa página HTML, mas eu vou te dizer como é que corrige mais na frente. Então vamos lá, começar do zero. A página HTML se cria mais ou menos no mesmo esquema que a gente criou da última vez, aquele corpo HTML padrão, é, com as tags HTML. Aqui eu vou colocar o cabeçalho, o título, os dados do banco. Pronto. E aqui vai ser o nosso body. A gente vai fazer um layout bem parecido. Eu não vou dizer parecido com o que a gente fez na tela de inserir os dados, porque não vai ter aqueles campos aquelas caixas de texto para inserir informação, mas vai se assemelhar um pouco o layout que a gente vai usar tabelas de novo. Então eu vou colocar aqui uma tabela, uma table, e aqui vai ser o nosso, no caso eu vou colocar aqui uma linha de dados como se fosse para ser o nosso cabeçalho. Aqui. Por exemplo, vou colocar aqui clientes. Pronto, esse vai ser o nosso cabeçalho. Opa, vai ser o nosso cabeçalho da nossa página que vai resgatar os dados. Dentro da tag td eu vou colocar um call_span igual a 3. O que é isso? Isso aqui vai ficar claro um pouco mais pra frente quando for fazendo a montagem dos dados. Mas claramente isso significa que essa célula aqui ela vai ocupar o, o espaço de 3 colunas. Então eu digo que vai fazer mais sentido um pouco pra frente, porque quando eu adicionar a próxima linha,
A próxima linha ela vai ter justamente as 3 colunas onde vão ficar os nomes aqui, o nome, o endereço e o telefone. A gente vai montar mais ou menos uma tabela bem parecida com essa daqui. A diferença é que não vai ficar tão bonita assim. Bom, não vai ficar tão bonita assim, não vai ficar colorida, nem vai ficar zebrada. A gente vai fazer basicamente uma exibição bem básica assim dos dados. Então vamos lá continuar. Aqui eu vou inserir uma nova linha. E aqui eu vou adicionar, vou colocar aqui cliente, cliente não, nome, que eu vou dar Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui endereço e abaixo o telefone. Pronto, aqui eu salvei. E agora vamos ver mais ou menos como é que está na nossa página HTML. Deixa eu apagar aqui, botar leitura. Pronto, nome, endereço e telefone. A tabela está sendo exibida, mas assim, como eu não setei nenhuma borda para ela, então ela aparece como invisível, então ela não aparece. Acho que eu já, não sei se você se lembra da outra vez, que para deixar a borda visível é só colocar border igual a 1. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Border igual a 1. E aí as informações já apareceram, ó. Note que agora tem, ó, as 3 colunas aqui com o nome, o endereço e o telefone. E essa célula ela ocupa o lugar das 3. Então é para isso que serve esse comando aqui, ó. Esse parâmetro callSpan. Ele é setado na tag td da tabela. E isso significa que essa célula vai ocupar o lugar de 3 colunas. Entendeu? Então abaixo daqui a gente vai montar o nosso código, já vai iniciar a montagem do nosso código PHP. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Eu ainda não sei porque eu não me lembro. No caso aqui eu vou pesquisar junto contigo pra a gente ver como é que desenrola a montagem desses dados. Mas assim, então aqui no caso, nessa linha que eu acabei de dar Enter, a gente vai ter que criar uma estrutura de laço, onde vai ser feita a conexão com o banco. E assim, quando você dá um select no banco, você resgata os dados e meio que coloca ele dentro de uma variável. E essa variável ela vai ser percorrida por um laço e mediante cada vez que esse laço for sendo digamos, deixa eu ver se consigo explicar melhor aqui. É como se toda a estrutura da conexão ficasse armazenada, essa tabelinha aqui ficasse armazenada numa variável lá no PHP. E a gente tem uma estrutura que é o, deixa eu escrever aqui, é o while. Eu vou escrever mais na frente esse comando. Ele é uma estrutura de laço, é uma palavra em inglês que significa enquanto. É mais ou menos, a grosso modo, enquanto existir dados, ele vai fazer a leitura. Então, no caso dessa estrutura, ela vai ler linha por linha do banco de dados. E cada vez que essa linha for sendo lida, a gente vai exibir lá na nossa página HTML. Ele vai ler primeiro uma, depois a outra, assim até não restar mais nenhuma linha.
Então vamos lá. Aqui a gente já começa a inserir o código PHP dentro do HTML. Aqui tem o PHP. Aqui. E aqui a gente já começa a montagem dos nossos dados, a montagem da exibição dos nossos dados. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, eu salvei como é que se conecta com o banco nessa outra página, e a gente vai aproveitar isso. Aqui. Pronto. Eu não sei se você lembra muito bem de quando a gente fez a inserção dos dados, mas cada métodozinho desse ele vai executar comandos que vai abrir uma conexão com o banco de dados. No caso da outra vez você me perguntou que era um método, só relembrando, esse método, esse nomezinho com cercado por esses parênteses, é um conjunto de comandos, que no caso ele está só, digamos, um conjunto de comandos que está acoplado dentro aqui desse nome, MySQL underline connect. Então, e entre esses parênteses você pode colocar parâmetros separados por vírgula. Esses parâmetros eles vão meio que dizer o comportamento que esse comando executado vai ter. Então, no caso aqui, os parâmetros que eu estou passando é o localhost, que é o endereço do banco, o usuário e a senha do banco de dados, que no caso aqui é padrão, é o root, o usuário root, e a senha em branco do champ, do MySQL. Esse outro método aqui, ele vai fazer, digamos, a abertura da conexão em si, onde você escolhe o banco de dados que você quer abrir a conexão, e ele vai pegar, digamos, esse método que ele faz a conexão, e ele meio que joga toda essa conexão dentro dessa variável CNN. Então, no caso, esse comando aqui, esse método, ele vai pegar o banco de dados que eu quiser e vai abrir a conexão. Então, no caso, banco teste, aqui também é o mesmo, meu banco teste. E agora a gente vai fazer o resgate dos dados. Deixa eu ver se eu lembro como é. Acho que eu não estou muito bem lembrado. Pronto, acho que esse aqui pode ajudar. Assim como você pode ver, eu não me preocupei em fazer nada tudo muito bonitinho, porque eu quis fazer mais ou menos como se, sei lá, como se eu estivesse conversando contigo. E eu resolvi fazer assim tudo na hora, no ato, pra, sei lá, meio que você ir acompanhando o raciocínio. Qualquer coisa você pode me perguntar depois, você pode me mandar e-mail ou deixar mensagem no Skype que eu vejo e respondo depois. E agora a gente vai continuar aqui a conexão com o banco de dados. Aqui o código desse cara é bem parecido com o que a gente já fez. A diferença é que ele tem esse método aqui. Deixa eu colocar esse aqui no meu código. Agora você vai entender um pouco melhor. No caso aqui eu vou reescrever, porque a minha tabela é diferente, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Select asterisco from. Esqueci o nome da minha tabela. Deixa eu ver qual é. O nome da minha tabela é cliente.
select asterisco from cliente. Aqui, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Não, acho que eu não esqueci. Pelo menos não para agora. Essa linha aqui, ela é o comando que você vai executar no banco de dados. E esse MySQL underline query vai ser o método responsável por levar esse comando aqui até o banco de dados. O resultado que ele trouxer desse select aqui, ele vai armazenar nessa variável res. Aqui eu estou aproveitando o Ctrl+V que eu dei no site do cara. E sei lá, eu poderia colocar uma variável com qualquer outro nome, mas eu não consigo pensar em nada melhor agora. Então eu vou deixar esse de res mesmo, como se fosse, digamos, uma resposta, talvez. Enfim, continuando. Uma vez que ele executa esse comando e joga todos os dados encontrados no select nessa variável res, a gente vai ter que fazer a leitura dela. E aí já entra a estrutura de laço que eu tinha te falado antes. No caso vai ser aqui while parêntese, deixa eu olhar no site do cara de novo. E eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V na cara dura de novo, mas eu vou explicar o que é que ele está fazendo. Não acho estranho não. No caso aqui, é que eu te falei, while significa que algo dentro daqui, algo dentro daqui desse bloco entre chaves aqui vai executar enquanto uma condição aqui for verdadeira. Então no caso aqui eu volto a dar o Ctrl+V que eu dei no site do cara. Vou separar aqui para ficar melhor de ver. E no caso esse método aqui ele vai resgatar os resultados. Aliás, ele vai resgatar um resultado, uma linha, porque como eu te falei, isso aqui é uma estrutura de laço. No caso, ele vai executar aqui linha por linha. E a gente vai fazer a leitura de cada linha dessas. Então no caso aqui, dentro do while, essa variável res é mais ou menos como se ela... Não, já ia explicar errado. Desculpa. Essa variável res, ela corresponde a todos os dados, mas no caso esse método ele vai extrair uma linha e vai jogar dentro dessa variável escrever. No caso, o nosso comando while ele vai entender que, por exemplo, quando ele começa da primeira linha, e quando o comando aqui acaba, ele pula automaticamente para a próxima linha. E ele faz isso até que todas as linhas de dados tenham acabado dentro da variável res. Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Outra coisa que é importante destacar é que assim, a partir do momento que eu abro... Nossa, difícil, hein? A partir do momento que eu abro as tags PHP, mesmo que dentro do MySQL, do código HTML, isso é uma escrita que não vai aparecer, porque ela é uma escrita que fica do lado do servidor. No caso, os comandos em PHP eles são somente executados no servidor. O lado cliente, que no caso é o nosso browser,
ele vai ler somente o HTML. Então é mais ou menos assim, como se o servidor web ele processasse o comando PHP e ele vai devolver para o lado do cliente somente o HTML que ele precisa ver. Depois que a gente executar a página, eu vou te mostrar o código fonte para você ver como é que fica o resultado. Bom, então voltando aqui, no caso a gente tem que bolar alguma maneira de escrever as linhas de dados, basicamente. Então, deixa eu pensar aqui como é que a gente faz. While é exatamente isso aqui. No caso, para se escrever uma linha qualquer no PHP é equal ou eixo, tanto faz, pouco importa a pronúncia, o que importa é escrever correto. Essas quatro letrinhas para você escrever alguma coisa na tela. Então, no caso aqui, eu vou escrever a tag tr. A tag tr ela vai indicar que vai. Repare que a gente ainda está dentro de uma tabela. Aqui, ó. A tabela que começa aqui e termina aqui. No caso aqui, da mesma forma, aqui começa uma linha, termina uma linha. Aqui começa uma linha, termina uma linha. Então, no caso, o nosso laço ele vai escrever uma linha de cada vez. Então, esse echo ele vai escrever um tr que vai ser lido pelo HTML. E aqui agora eu vou colocar mais um echo td, que já vai corresponder à célula da nossa linha. Então, no caso, o td, como é o primeiro, ele vai corresponder ao nome. Ok? Aí, como no caso a gente vai resgatar o nome da variável escrever, a gente vai ter que pegar e vamos ter que interromper essa string aqui, bem no meio dos dois tds. E a gente faz isso com aspas simples, com aspa dupla e uma outra aspa dupla. Em seguida a gente coloca um ponto de cada lado, porque isso significa que esse ponto ele vai ligar esse lado da string com o que eu colocar aqui no meio e vai ligar com esse outro lado da string. Então, no caso aqui, deixa eu ver como é que ele faz. Opa, deu erro aqui, não. Pronto, a leitura é bem simples. É mais ou menos como submeter o método. Não sei se você se lembra que tinha que colocar cifrão, underline, request, com colchete, aspas simples, e aqui você colocava o nome do elemento, txt nome. Vai ser mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que no lugar do request vai ter o nome da variável escrever. Então aqui vai ficar a nossa variável escrever, e no lugar do nome do elemento, nome da caixa de texto que a gente tinha na outra página, eu vou colocar deixa eu ver, cadê? Eu vou colocar o nome da coluna na tabela do banco de dados. Então, no caso, vai ser o nome. Pronto, aqui eu já preenchi a minha linha com o nome. Na próxima linha, a mesma coisa. Agora, a segunda linha corresponde ao endereço. Então, aqui eu vou colocar
endereço, endereço sem o cedilha, somente com o C, endereço. E a terceira linha vai ser o campo telefone. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Aqui, telefone, telefone, do mesmo jeito. Pronto, repare que a gente escreveu aqui, a gente abriu a nossa TR, a nossa linha da nossa tabela, preenchemos os TDs e agora a gente finaliza fechando a nossa linha barra TR. Pronto. Então basicamente o comando while ele vai ler todos os dados da variável res através desse método, vai jogar cada linha individualmente dentro da variável escrever e vai executar tudo isso para cada linha que existe aqui. Então no caso, agora a gente vai à prova de fogo. Vamos lá no browser e ver se está funcionando. Eu espero que esteja funcionando. Olha só, está funcionando. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse nome eu podia ter falado logo no início, mas esse nome ele está alinhado para o lado esquerdo porque é o padrão dele, é o padrão do HTML. Se quiser que ele fique alinhado no meio, por exemplo, do lado do callspan 3, você vai colocar o parâmetro align ou align, tanto faz, center. Eu vou salvar, vou dar F5. Ó, isso significa que o que estava aqui dentro, entre o nosso TD, ele foi alinhado. No caso, o parâmetro dele, o padrão dele é o left, que é para a esquerda. Eu vou salvar aqui só para te mostrar como é que ele vai ficar alinhado. E se eu quiser alinhar para a direita, a mesma coisa. Opa, right. Vou salvar, F5, alinhou para o outro lado. No caso, para ficar mais bonito, eu vou colocar aqui center, para ficar alinhado centralmente. Bom, voltando à nossa página, teve alguma coisa. Pronto, desses caracteres aqui, ó. Esses caracteres aqui, quando eu inseri o teu nome no banco de dados, eu inseri com o tio normal. E aí, mas por que ele foi com nome esquisito lá para dentro do MySQL? Por que ele ficou desse jeito? Os bancos de dados em geral, eles têm um esquema chamado, vou escrever aqui, collation. A collation, ela é, digamos, uma especificação que você atribui no momento. Eu não lembro se dá para fazer isso por tabela ou se é por banco de dados, mas é basicamente uma, como é que eu vou dizer, é como o banco de dados vai tratar alguns caracteres. Então, no caso, por exemplo, se, sei lá, se por exemplo, teu sistema fosse polonês, fosse rodar na Polônia, a Polônia tem um monte de caractere esquisito. Eles colocam um acento circunflexo na letra Z, por exemplo, eles botam acento agudo no N. Eles têm, enfim, várias maneiras, vários caracteres diferentes dos nossos. A mesma coisa com chinês, com japonês, com russo e por aí vai. E para isso, cada conjunto de caracteres desse existe uma collation específica. No caso, quando a gente configurou o nosso banco, quando a gente instalou o Champ, eu não lembro qual é a collation que
que vem por padrão nesse MySQL, mas eu também não sei onde é que altera ele. Mas assim, a que vem por padrão, ela, eu creio, assim, creio eu que ela seja mais acostumada com o inglês. Em inglês não existe acentuação. Então, no caso, quando uma collation que só sabe inglês se depara com alguma acentuação, ele vai tratar como um caractere esquisito. Então é por isso que acontecem essas anomalias. No caso, eu não vou te ensinar a corrigir a nível de banco de dados, porque eu não, no caso, eu não conheço muito bem essa interface aqui do MySQL, nem do PHP-MyAdmin, então eu teria que gastar um tempinho dando estudada para te mostrar como é que corrige esses dados. Mas pelo menos por agora, para a sua alegria, eu vou poder te ajudar a corrigir isso dentro do HTML. Como é que faz? O HTML ele também tem um esquema que não é chamado de collation, mas é chamado de charset, que a grosso modo é como se fosse um conjunto de caracteres. Então, no caso, é simplesmente uma tag que a gente coloca no início da página. Deixa eu ver aqui, eu também não sei de cabeça. Ó, charset HTML, charset PHP. Isso essa atribuição de charset tem como fazer via HTML, que é como eu vou te mostrar, mas também tem como fazer via PHP. Aliás, isso tem como fazer via qualquer linguagem de programação web. Ela é capaz de atribuir um charset. Mas eu vou te mostrar o HTML como é que faz. No caso aqui, deixa eu te mostrar, tem várias tags aqui. Ó, para HTML ou XHTML servidos como HTML, você deve usar sempre a tag meta dentro da seção head do documento. Então, no caso, a gente vai obedecer aqui o que esse site está dizendo. Deixa eu colocar aqui dentro da head. Eu vou colocar aqui em cima do título. Essa tag ela não vai simplesmente escrever nada. Ela vai simplesmente dizer que eu não sei dizer toda a parametrização que significa, mas o que muda é que aqui no final, ó, existe esse charset igual ao UTF-8. Esse UTF-8 é como se fosse uma codificação que ela vai, digamos, fazer a página HTML. Deixa eu ver. Vai fazer a página HTML entender esses caracteres aqui. Então, no caso, aqui eu coloquei esse charset UTF-8 através dessa tag. Vou salvar e espero que eu não passe vergonha na sua frente de o negócio não funcionar. Vou dar F5. Ó, ele tratou aqui o tio, mas eu não sei porque cargas d'água ele não tratou cedilha. Deve haver alguma outra codificação aí que trate do cedilha. Bom, eu não sei se tem mais alguma coisa para te explicar agora. Bom, mas basicamente é isso. Não sei se acho que eu vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito tarde para mim também. Como eu não estou praticamente conversando contigo, eu talvez tenha ido muito rápido, tenha passado por cima de alguma coisa. Mas aqui não te falei, se você
sei lá, não entendeu alguma coisa, se eu expliquei muito rápido, se, sei lá, você quer, enfim, tiver com alguma dúvida, tu pode, sei lá, me passar por e-mail, é, pode mandar por Skype, sei lá, pode até ligar pra mim. Não sei se você tem o meu número, mas aí eu te respondo quando eu puder. Beleza? Então é isso aí. E tchau.